Shalom, shalom, queridos. Olha eu aqui de novo. Mas o Senhor tem falado algo no meu coração e eu decidi trazer, né? Quando o Senhor brada algo tem que ser derramado. E o Senhor tem ministrado no meu coração um texto bem conhecido, que é muito pregado nas igrejas, né? Mas o Senhor me trouxe uma nova visão sobre esse texto e eu quero compartilhar isso com vocês. E o texto está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 5, versículo 13, que diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Queridos, nós vemos aqui o Senhor trazendo, né, Jesus trazendo uma série de orientação para os discípulos, para a igreja. E eu gosto muito desse capítulo 5 de Mateus, porque ele nos alinha. Eu vejo que hoje tem sido pregado um evangelho muito fácil, né? As pessoas se ferem muito facilmente, por tudo elas abandonam o evangelho. E quando a gente chega aqui em Mateus 5, o Senhor corrige, né? O Senhor mostra que essa facilidade, que esse caminho largo do evangelho, ele não existe, né? E ele vem falando das bem-aventuranças, quebrando conceitos errados. E quando ele termina, né, de falar sobre as bem-aventuranças, ele fala para a gente se alegrar, né? Porque quem está passando pelo nível do que acontece ali nas bem-aventuranças se alegre, porque foi isso que os profetas, os pais da fé, passaram antes. E daí em seguida ele vem: vocês são o sal da terra. E eu já escutei, eu acredito que você também, vários tipos de ensinos e ministrações falando sobre o sal, né? Uma das coisas que mais é falado é o quanto o sal é usado para a preservação. Naquele tempo não se tinha geladeira, né? Então se usava o sal para preservar a carne. Mas na verdade, essa preservação é mais do que isso. Porque quando se coloca o sal como preservação, e é uma verdade, está se falando da aliança. Da aliança que o sal representa. A aliança que o sal representa, ela é uma aliança durável. Porque o sal, quando ele era colocado na carne, a carne era preservada no sentido de não apodrecer, porque já era uma carne morta, né? Ela já tinha passado pelo processo da morte, e daí agora tinha que ter algo para que ela não apodrecesse. Então ela deixava, o sal fazia com que essa carne se tornasse mais durável e sem alteração. Então está se falando de uma aliança que é inalterável, uma aliança de alguém que já passou pela morte, né? E agora é preservado sem alteração dentro dessa aliança. Mas tem duas coisas, queridos, que eu nunca ouvi falar sobre a questão do sal. Uma, minha filha me mandou um vídeo recentemente e falou muito no meu coração. E outra, o Senhor trouxe esse entendimento hoje. Primeiro, dentro das funções do sal, a gente fala muito, né? E a gente procura o que é ser o sal. Mas dentro da função do sal é salgar. Olha, que revelação! Mas quando eu como algo salgado, automaticamente eu sinto sede. Então, quando o Senhor diz que nós somos o sal, Ele está falando que nós somos os portadores dessa aliança que dura, que se preserva, essa aliança com Ele. Mas Ele também está falando que uma das nossas funções como sal da terra é trazer sede. Trazer sede para que as pessoas bebam da água da vida. E daí aqui é a primeira pergunta que eu quero trazer para você. A sua vida tem trago sede?
As pessoas que te rodeiam, elas têm tido sede de conhecer mais de Deus, de mergulhar mais profundo, de beber mais dessa fonte? Porque olha só, na sequência, quando diz que nós somos sal, diz que para nada, se o sal não salgar, para nada mais ele presta. Entende? Se a minha vida e a sua vida não gerar em outros sede do Evangelho, sede da verdade, sede de Cristo, nós somos um sal que não serve para nada. Mas também tem uma outra coisa que o Senhor trouxe e que eu fiquei muito impactada hoje. O sal, naquele tempo, ele era usado para fertilizar a terra. Então, a terra, quando é endurecida, o Senhor fala assim, vou trazer somente para o mundo espiritual, tá? O Senhor fala assim, eu sou aquele que transforma o coração de pedra em coração de carne. O que o Senhor está dizendo? Que Ele ara a terra, Ele que amolece. Porque o que é arar? Uma terra, quando ela está endurecida, ela precisa que passe o arado. O arado eram lâminas que passavam e ia revirando a terra, fazendo com que aquela terra se quebrasse, que se quebrasse aquela dureza. Então, o Senhor é o que troca o coração de pedra por o coração de carne. O Senhor é aquele que ara a terra. Porém, queridos, uma terra, quando ela é endurecida, ela não tem utilidade. Ainda que o arado passe, ela endureceu e ela não tem os componentes para frutificar. Então, o que era feito no passado? A terra era arada e depois era jogado sal como fertilizante. Quando o Senhor diz que nós somos o sal, Ele está trazendo várias verdades. Ele está dizendo que nós somos o portador desta aliança que não deforma. Nós somos aqueles que irão causar sede e farão com que as pessoas procurem a Ele. Olha só, nós somos o sal. O Senhor é a água. Então, quando uma pessoa se alimenta do sal, ela não volta para comer mais sal, ela vai para a água. Então, o sal é como se fosse um trilho que leva para a água, para a fonte que jorra. Entende? Mas o sal também cura a terra. Queridos, nós somos os responsáveis por curar a terra. Ministrei agora de manhã, não sei se a Pamela já colocou, acho que ainda não, mas daqui a pouquinho entra, falando sobre a manifestação dos filhos. No Salmo 115, diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra, o Senhor deu o governo para os filhos dos homens. Queridos, e nós, a igreja, nós somos os responsáveis por fertilizar a terra novamente, por fazer brotar as verdades do eterno nessa terra, por tirar a esterilidade da terra. A fertilização é a remoção da esterilidade. Então, você e eu, como sal, nós precisamos gerar na terra, gerar nas pessoas, gerar em quem está ao nosso redor, produção. Porque se o sal for insípido, se ele não salgar pessoas, para que essas pessoas busquem a água da vida, se ele não salgar a terra, para que a terra seja curada, o sal não serve para mais nada. Talvez você esteja aí orando e falando, Senhor, eu não sei o que fazer para o Senhor no serviço. Seja sal. Seja aquele que gera sede. Seja aquele que gera cura, que faz com que a terra produza novamente. Seja aquele que tira a esterilidade física, espiritual, emocional e faz por onde você passar
que haja o gerar, que haja o gerar, que os frutos nasçam, que o nome do Senhor seja glorificado. Que o Senhor te abençoe grandiosamente e que você venha salgar muita gente para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Shalom, shalom, queridos.